Histórico. Acho que não dá para dizer mais outra coisa. Histórica sequência de vitórias do Corinthians. Pela primeira vez na história, o Timão consegue 8 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Nunca antes, na história deste clube, o Corinthians tinha feito tal sequência de vitórias no Brasileirão. E mais, de desacreditado em tudo, a candidato fortíssimo para a Série B, com uma mão na vaga para a Libertadores do ano que vem e com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil garantida. É isso. Nunca duvide do Timão. Vamos lá? Antes de começar a falar da vitória do Corinthians hoje contra o Bahia por 3-0, deixa o like, se inscreve aqui no canal, saiba mais, conheça mais os vídeos aqui do Fala Pedro Reis e vamos resenhar sobre a vitória do Timão de agora a pouco. Corinthians que venceu é um Corinthians Prime, cara. Que isso, que tá jogando de bola esse Corinthians é sacanagem. Há muito e muito tempo eu não via o Corinthians jogar tão bem assim. Não me lembro, desde 2015, um time que tinha tantas conexões como tem esse Corinthians, com encaixe tático muito bem feito, em que tudo foi se acertando, se encaixando desde a janela de transferências do meio do ano. O Corinthians sai de um buraco, de um limbo, em que tinha tudo para ser rebaixado para a Série B, para uma sequência de vitórias histórica, para uma classificação para Libertadores praticamente garantida e para a garantia de ter a Copa do Brasil em 2025 já na terceira fase. Ou seja, o Corinthians não vai jogar a Copa do Brasil desde o início. E eu te explico por quê. A Copa do Brasil destina 12 vagas para torneios CBF. Ou seja, o campeão da Série B, o Santos, já entra na terceira fase. O campeão da Copa Verde, o Paysandu, entra na terceira fase. O campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza, se eu não estiver enganado, entra na terceira fase. Os classificados para Libertadores também entram na terceira fase. E o Corinthians, mesmo estando fora da Libertadores do ano que vem, que eu acho muito difícil que vá acontecer, mas vamos supor que o Corinthians fique em nono. O Corinthians, mesmo assim, consegue essa vaga direta para a terceira fase, porque o Cruzeiro não foi campeão da Sul-Americana. Independente de qualquer coisa, o brasileiro iria dar 9 vagas para a Copa do Brasil e o Corinthians está garantido na terceira fase da Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro. Bizarro o que o Corinthians conseguiu nessa sequência de jogos. 8 vitórias e 8 vitórias contundentes, sendo melhor do que os seus adversários em praticamente todos os momentos desses 8 jogos. Nessa sequência foi difícil de ver o Corinthians jogar pior do que o seu oponente. Isso dá ao Corinthians a confiança para que com um empate ou amanhã mesmo com o resultado adverso do Cruzeiro, que tem uma tarefa difícil, sem torcida em casa, contra o Palmeiras brigando pelo título, acho que o Corinthians consegue essa vaga para Libertadores amanhã mesmo. Não vejo o Cruzeiro com tanta força para vencer o Palmeiras. Mesmo com o empate do Cruzeiro, o Corinthians precisaria de um empate só contra o Grêmio, que já não vai brigar por mais nada daqui até o fim para o campeonato na última rodada. Então, o Corinthians está com uma mão e meia, praticamente os 10 dedos na vaga da Libertadores do ano que vem. Depende só de si também. Mesmo que o Cruzeiro vença amanhã, o Corinthians depende só de si para se classificar para a Libertadores. O Corinthians garantiu a vaga da Copa do Brasil, vai jogar o torneio nacional que mais paga no ano que vem. É um alívio gigante para as finanças do clube, que a gente sabe que passa por problemas seríssimos. E o investimento para que esse time saísse da zona do rebaixamento e, na minha opinião, não falir, esse investimento está dando retorno esportivo, mas teve um crescimento da dívida de 300 milhões de reais, é muita coisa. Então, assim, é o cobertor curto que o Corinthians vive praticamente em toda a sua história. Depende muito do que acontece dentro de campo para salvar a parte financeira.
porque a herança maldita de diversas administrações, inclusive essa, paira sobre o ar do Corinthians e sobre as finanças do Corinthians. Falando do time, Memphis e Yuri são muito decisivos, muito decisivos. O que eles fizeram nesses jogos, o Corinthians emendou essa sequência, e até antes dessa sequência de vitórias, desde essa retomada que a gente marca ali como o turning point, falei bonito, como o ponto de virada desse Corinthians é aquele jogo no dia 1º de setembro, o dia do aniversário do clube, a vitória contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Aquele jogo, o Corinthians jogou muito bem, foi melhor do que o Flamengo e mostrou que tinha força para sair da situação que se encontrava. O Corinthians demorou para fazer 6 vitórias no Campeonato Brasileiro, 29 rodadas. Para você ter ideia do momento em que o Corinthians passava até esse encaixe tático. E esse encaixe se dá muito pelo Ramon, que hoje o Neto soltou que teve o contrato até renovado para o fim de 2026. Ou seja, esse Corinthians vai chegar, se manter o Ramon Dias de fato, que aqui no Brasil não é garantia nenhuma ter contrato para treinador, mas o Ramon Dias deu a prova de que não era o técnico perfeito só para sair da zona do rebaixamento. Quando contratou o Ramon, quando demitiu o Antônio Oliveira, eu falei que o Ramon era o cara perfeito para sair da zona do rebaixamento. Mas eu não botava fé no Ramon como o cara perfeito para dar o passo a mais. E ele deu. E se mostrou com saídas inteligentes, com alternativas táticas positivas, e agora, nessa sequência de vitórias, com encaixe perfeito, com o que tem de melhor. E o que tem de melhor do Corinthians é o meio-campo com Bidon e Carrilho. Pode ser o Ranieri, pode ser o Martins, eu acho que os dois se equivalem, mas Bidon e Carrilho dominam o meio-campo. As laterais com Bidu e Mateuzinho, que cresceram muito com o Ramon Dias nessa sequência, vem jogando demais os dois pelas laterais. É esse encaixe com Garro, Memphis e Yuri no ataque que faz esse time do Corinthians atacar espaços como poucos, faz o time do Corinthians ter uma segurança e uma precisão no ataque muito grande. Mesmo quando não consegue construir no toque de bola, que já é o passo a mais que o Ramon tá dando, o time melhorou muito nesse quesito, consegue construir com uma tranquilidade muito grande. Mesmo quando não consegue, a bola espetada dá muito certo no Corinthians, com a velocidade do Yuri e com a qualidade do Memphis. Então o Corinthians encontrou o caminho para sair da zona do rebaixamento e fazer uma sequência de vitórias gigante. Hoje o Corinthians é o melhor time do Brasil. Acho que só o Botafogo tem um jogo melhor do que o do Corinthians hoje. Mas jogando no Brasileirão, o Corinthians é o melhor time desse Brasileirão. Nesse momento, nesse recorte dos últimos 10 jogos, o Corinthians é o melhor. E o Yuri Alberto é o melhor jogador do Brasil, disparado nesse recorte de 10 jogos também. O que tá jogando o Yuri é brincadeira. E o Yuri, quando é bem escalado, ele joga muito. O Yuri foi queimado com o Vanderlei Luxemburgo fazendo pivô. Não existe o Yuri Alberto jogar de costas. Não existe, ele não consegue. Por mais que ele tenha aprendido e evoluído naquele período com o Luxemburgo, que foi notória a evolução dele, mas ele não consegue jogar, não é a característica dele. Com o Antônio Oliveira já tinha mais a característica do que o Yuri gosta, com o Mano longe disso. O Corinthians não conseguia fazer o Yuri Alberto jogar na época que o Mano era técnico do Corinthians, muito porque também limitava as ações dele, jogando de costas, assim como o Luxemburgo fazia. E o Yuri evoluiu bastante. Uma outra coisa tática que eu queria falar, a gente fala muito desse losango do Ramon com um primeiro volante, Carrilho pela meia direita, o Bidon pela meia esquerda, o Garro como engante. O Corinthians, nesses últimos anos, tentou fazer isso 2 vezes. Com o Vanderlei Luxemburgo e com o Fernando Lázaro. O Lázaro tentou fazer isso quando ele assumiu. Jogava o Roger e o Yuri na frente, o Renato como engante, o Adson aberto de um lado. Agora eu não vou lembrar quem era o meio, acho que era o Duqueiroz aberto pela direita. E um volante ali na frente da zaga.
E o Luxemburgo também tentou fazer isso no Corinthians. Mais ou menos dessa mesma forma, explorando a qualidade de Roger Guedes e Yuri Alberto, mas com funções em campo diferentes. As funções do Losango, do Lázaro, eram meias abertos, dando amplitude, e laterais fechando por dentro. O Losango do Vanderlei Luxemburgo era para defender, bloquear o meio e limitando o avanço dos laterais, ou seja, não tinha amplitude nenhuma. Era um time que rezava para que o Renato Augusto tivesse em um dia bom, que o Yuri tivesse em um dia bom, que o Roger tivesse em um dia bom. E naquele momento a fase chegou até a melhorar quando os três encaixavam pouca coisa ali, só que era um momento físico do Renato muito ruim e o Corinthians não conseguia jogar. Agora não. Agora o encaixe é muito, muito bom pela versatilidade do Bidon, que pode jogar tanto como aberto, como um extremo pelo lado esquerdo, como o Carrilho, que também pode fazer isso pelo lado direito, e aí alternar também funções por dentro, que eles também têm essa característica. E aí explorar muito o lado do campo com o Bidu e com o Mateuzinho. O Corinthians fez isso com uma facilidade muito grande nesses últimos jogos. E por isso que está conseguindo chegar a essa Libertadores de 2025. Por conta também desse encaixe tático. Sofreu muito gol, isso é fato. Esse time sofre muitos gols ainda. Não vejo uma defesa tão segura. Hoje foi muito segura, mas eu não vejo uma defesa tão segura assim. Vejo uma defesa muito escorada no André Ramalho e numa recuperação rápida de bola. O perde-pressiona do Corinthians é muito bom. E o Carrilho é um exemplo claro disso. Hoje participou dos gols dessa forma, perde-pressiona. E que jogador é o Carrilho, né? Eu elogiei muito o Breno Bidon nos últimos jogos. Hoje ele jogou demais também, mas o Carrilho, cara... Tô pra te dizer que a contratação mais importante do Corinthians não é o Memphis. O Memphis mexe com o ânimo. O Carrilho mexe com o sistema do jogo do Corinthians. Ele não fez gols ainda pelo Corinthians, não tem tantas assistências, mas o que ele se entrega taticamente e o que ele alterna o Corinthians dentro de campo é assustador. Para mim, sim, é o melhor jogador desde essa janela, um achado do Fabinho Soldado. Outro fator determinante, se a gente fosse analisar o Most Valuable Player, o jogador mais valioso do campeonato, mais importante para o time dentro da competição, o Garro tinha que ser eleito o melhor jogador do Brasileiro. Porque se o Corinthians ainda estava vivo antes dessas contratações, era pelo Garro. Se o Corinthians chegou a 8 vitórias seguidas, muito passa pelos pés do camisa 10 do Timão também. Então, se tiver um MVP no Brasil, no Brasileirão, esse MVP tem que ser o Garro, porque ele tirou o time da lama e colocou o time num prime, num luxo assustador. Que mais que eu marquei aqui pra gente falar? Agora vamos falar um pouco mais de parte externa. Há muito tempo, eu acho que eu nunca vi um time com uma sinergia tão grande dentro de campo com o torcedor. E aí passa por algumas lideranças que chegaram e entenderam o momento que o Corinthians passava para o que o Corinthians precisava. O Hugo é um exemplo claro disso. Era o cara que é o rosto da renovação desse Corinthians, é o Hugo Souza. E ele já chegou, já é capitão do time, já lidera o elenco, já puxa os jogadores lá para fazer o propopó depois do jogo. Então, assim, esse cara é o exemplo claro do que o Corinthians precisava para o momento. Fui contra a saída do Cássio, acho que também não deveria ter saído. Acho ele um baita goleiro, acho até num nível muito parecido com o do Hugo, tecnicamente falando, consagradíssimo. Mas me convenceu de que precisava de um ânimo, de um gás, e o Hugo trouxe isso. A liderança do André Ramalho, de um cara que é mais experiente, com uma carreira internacional gigante, de chegar e mostrar para essa molecada que estava chegando que era necessário ter pé no chão, que era necessário mostrar futebol antes de se vangloriar de qualquer coisa.
E aí ele impulsiona todos os outros. Quando ele chega, o Kaká começa a jogar bem, o Gustavo Henrique começa a jogar bem, o Bidu e o Mateuzinho começam a jogar bem. Então eu brinco que o Gil é o maior fazedor de zagueiro da história do futebol brasileiro. O André Ramalho já chegou mostrando também que ele tem esse potencial, essa capacidade. O Carrilho já disse, é chover no molhado falar dessa contratação. E o Memphis que muda o patamar. O Corinthians iria melhorar de qualquer forma sem o Memphis. Já estava melhorando sem o Memphis. E aí quando o Memphis chega, parece que era o que faltava para esse Corinthians unir o torcedor, o marketing, o olhar da imprensa, para unir tudo que dá certo no Corinthians em uma coisa só. Então o moral dos atletas mudou bastante, o espírito vencedor dele, ele não tá bem fisicamente, eu repito, ele não tá 100%, quando tiver vai ser assustador o que esse cara vai fazer, porque o nível dele de futebol é muito maior do que o nível do futebol brasileiro, mesmo sendo um cara que não teve grandes oportunidades agora nesse fim de contrato com o Atlético de Madrid, teve que dar um passo atrás e vir pro Corinthians, ele tá mostrando que ele tá feliz, que ele quis vir pra cá, porque ele acreditou na ideia de jogar num bando de louco. E ele vai pra quebrada, vai pro pagodão, vai pra quadra da Gaviões, ele não tá nem aí. Ele fez o que talvez os últimos jogadores do Corinthians que tenha feito isso, talvez o Adriano fez isso lá atrás, o Ronaldo fazia bastante isso, não de ir na quebrada e tal, mas de ir na quadra da Gaviões de vez em quando. Dizem que aquele elenco de 2015, 2012 da Libertadores também a galera fazia muito isso. Mas nada é tão impressionante como um europeu fazer isso no Corinthians. Eu acho que isso mexe com o brilho dos caras. Fala, caramba, o Memphis, com a carreira que ele tem, tá chegando aqui, tá fazendo tudo isso, por que eu também não vou fazer? E é mais ou menos essa pegada. Fora de campo, a crise política do Corinthians continua triste. A antiga diretoria tentando tomar o poder do Augusto. O Augusto enrolado até as cuecas dele. Tem o problema do cartão corporativo do Corinthians, que é assustador, bate 30 mil reais por dia gasto. Coisa de no último mês bater quase R$1 milhão gasto no cartão corporativo. E aí algumas páginas de notícias do Corinthians que são ligadas ao Augusto, não tem como falar que não é, mostraram alguns extratos de cartão lá que não tinha gasto nenhum, que ele tava falando a verdade. Cara, eu não confio. O Augusto tem muito a se explicar, mas colocar processo de impeachment nesse momento no Corinthians é jogar contra o clube. E assim, é ridículo ver a situação política que o Corinthians se encontrou. É ridículo ver esse filho do Augusto batendo no peito, mostrando. Esse cara é ridículo. O que esse cara faz no Corinthians? Até hoje ninguém conseguiu explicar qual é a função dele no Corinthians. Por que ele responde administrativamente no Corinthians? Esse cara não tem função no Corinthians. É assustador o que acontece com a política do clube. O que esse cara faz no Corinthians? Me dá nojo quando eu vejo esse cara. Nojo. Mas, de fato, tentaram dar um golpe no Augusto e que ele vai ter que se explicar. Ele vai ter que se explicar quando sair o inquérito da polícia. Ele vai ter que se explicar por que a Neoway Soluções de Marketing lá ainda tem dinheiro a receber do Corinthians. Ele vai ter que se explicar por que gasta tanto no cartão corporativo. Ele vai ter que se explicar de muita coisa. Mas esse não é o momento. Que seja no ano que vem, que seja depois do planejamento, que seja no Campeonato Paulista em que o clube tem adversários mais acessíveis ali, que de fato não entre dentro do CT. Eu nunca tinha visto isso, né? Uma crise política tão grande dentro do Parque São Jorge e o centro de treinamento extremamente blindado. É esperar pra gente ver as cenas dos próximos capítulos e torcer. E eu confesso aqui que estava errado, viu? Eu cravava o Corinthians rebaixado e o trabalho do Fabinho Soldado fez eu mudar de ideia. Fabinho Soldado, tá? Fui! Tchau!